Fala galera do canal Jovens Milionários, aqui quem fala com você é o Nicolas. E bom, se você está pensando em começar a investir, tem algumas informações fundamentais que você precisa saber antes. E bom, nesse vídeo eu vou te mostrar 10 coisas essenciais que você precisa saber antes de começar a investir. Então, bora lá. E bom, a primeira delas é definir bem os seus objetivos financeiros. Saber onde você quer chegar, quanto você pode investir e não se iludir achando que você vai ficar rico pro dia da noite começando a investir com pouco dinheiro ou até bastante mesmo. Isso é praticamente impossível. E bom, você precisa saber o seu perfil. Eu vou falar isso no próximo tópico. Saber se você é um perfil mais arrojado, conservador ou mediano, moderado, né? E você precisa saber onde você quer chegar, quanto tempo você quer investir, o retorno que você quer ter, para saber em qual ativo você vai investir. Bom, e o segundo é o que eu tinha falado no último, é o seu perfil de investidor. Se você é um investidor arrojado que prefere arriscar mais para poder ganhar mais, um investidor moderado que prefere ter mais segurança, né, na hora do investimento, ou então moderado que arrisca às vezes e fica mais seguro às vezes. E bom, você precisa saber até onde vai o risco que você está disposto a correr para você saber o retorno que você quer. Se você quiser correr menos risco, o seu retorno vai ser menor, e se você quiser correr mais risco, consequentemente seu retorno vai ser maior. E bom, saber o seu perfil ele influencia muito nas escolhas do seu investimento, porque uma pessoa que está acostumada a deixar o dinheiro na poupança para entrar no mercado de ações, fundos imobiliários e criptomoedas, por exemplo, ela já vai ficar muito assustada, vai ficar com um pé atrás. Então, mas se você já é uma pessoa que está acostumada, você é um cara mais arrojado. E bom, você precisa saber não todas, mas a maioria das classes de investimento para você poder saber em qual você vai querer investir. Por exemplo, eu tenho aqui algumas como ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, imóveis e commodities. E fundos mútuos também tem fundos imobiliários, de investimento e tudo. E bom, você precisa saber o seu perfil para depois você saber em que você vai investir. Ações, por exemplo, são de um grau moderado para cima e ela pode ter um retorno alto ou um retorno baixo, assim como fundos de investimentos, imóveis e commodities, ETFs. Se você não está entendendo nada disso, o que é commodity, ETF, eu vou explicar mais para frente num outro vídeo. Então se inscreve e fique esperto que eu vou sempre postando mais vídeos. E bom, você precisa compreender os ativos. Se você quer investir em ações, em renda fixa, CDB, você precisa saber o seu perfil para saber no que você vai investir. E bom, o quarto ponto é que a diversificação é fundamental. Você não pode pegar só uma coisa e investir só naquilo. Você não vai lugar nenhum desse jeito. Se investir só em ações, não dá muito certo. Só em renda fixa, seu dinheiro vai ficar parado lá para sempre. Fundos imobiliários, a cota vai desvalorizar, você vai perder seu dinheiro. Ações no exterior, ações lá fora, o dólar abaixar e você perder o dinheiro também. Então diversificação é fundamental. Por exemplo, se você tem cotas de ações e de fundos, aí você tá lá com as duas, as ações caíram, mas seu fundo ainda tá aqui, entendeu? Ele tá o mesmo que ele tava. Então se você perde de um, você ganha de outro. Aí você precisa balancear sua carteira de investimentos. E bom, antes de investir em qualquer coisa, você precisa pesquisar primeiro de tudo, correr atrás e saber se realmente vale a pena e se é bom o que você está procurando investir. Se você quer investir em ações de empresas, fundos imobiliários, commodities, ações no interior, fundos de investimento, você sempre precisa pesquisar antes de você investir. Então vai atrás de canais, blogs, notícias, qualquer coisa para você, antes de investir, saber onde você está colocando seu dinheiro. O sexto ponto é os custos envolvidos, né?
Por exemplo, se você começar a investir, você vai ter que pagar um imposto de renda sobre o seu investimento, quer dizer, sobre o seu retorno do investimento. Então, se você recebe R$ 5.000 de retorno, você vai ter que pagar um imposto sobre isso, e tem as taxas da sua corretora, essas coisas. E se você quer saber qual a melhor corretora, eu vou soltar um vídeo sobre isso, então se inscreve para você não perder. Então, você sempre tem que saber as taxas, o custo da ação que você vai pagar, do fundo imobiliário, para saber se realmente vale a pena e o retorno que você vai ter, né? O sétimo ponto é você ter uma abordagem a longo prazo. Você precisa sempre pensar no longo prazo, não é no agora. Agora você vai colocar seu dinheiro lá, ele vai continuar a mesma coisa, não vai render praticamente nada se você deixar ele lá a curto prazo. Mas se você pensar no longo prazo, por exemplo, R$ 100 ao mês, pouco dinheiro, mas em um ano já virou 1.200, em 2 anos 2.400, tirando o que vai render, entendeu? Então você tem sempre que pensar no longo prazo. O oitavo ponto, que é muito importante, acompanhar sempre seus investimentos. Não é só colocar lá e deixar. É meio engraçado falar assim, porque investimento, na maioria das vezes, é para você viver da renda passiva do que ele vai te pagar, sem você precisar fazer nada. Mas não é bem nada. Você precisa sempre acompanhar, ver no que você está investindo e ver se ainda continua valendo a pena desde quando você começou a investir. Por exemplo, se você comprou uma empresa e ela está caindo, não tá legal, você está vendo notícias, você tem que sair fora, pula do barco e ver que não está dando certo mais. Então você precisa sempre acompanhar, ou então ver que está dando certo, vai lá e investe mais nisso que está dando certo, e sempre ir olhando e acompanhando os resultados do seu investimento. O 9 o número 9 é que você precisa sempre estar disposto a correr riscos. Porque não adianta você querer começar a investir e ficar, por exemplo, só na renda fixa. Você vai sempre ter o seu dinheirinho lá, ele nunca vai sumir, vai sempre render um pouquinho, mas seus ganhos também são baixos. Então, você precisa diversificar e assumir riscos. Claro que você não vai assumir risco com o seu patrimônio todo, mas você pega uma parte dele e assume riscos, investe em renda variável, em outras coisas, porque senão você vai continuar sempre na mesma, com os mesmos resultados. E a 10 é eduque-se continuamente. Você precisa sempre continuar aprendendo, sabendo como investir, para você não cometer nenhum erro muito grave com o seu patrimônio, porque afinal vai ser sua fonte de renda, né? Então você precisa sempre continuar se educando, no meu canal, em outros canais, internet, blogs, livros. Você precisa sempre continuar aprendendo, porque o conhecimento vai te libertar. Então é isso, são os 10 tópicos. Relembrando, defina seus objetivos financeiros, conheça seu perfil de investidor, compreenda os diferentes tipos de investimento, diversificação da sua carteira, faça uma pesquisa completa antes de investir, conheça os custos envolvidos, tenha uma abordagem a longo prazo, nunca no curto prazo, acompanhe seus investimentos, esteja preparado para assumir riscos e continue sempre estudando continuamente. Esses são os 10 passos que você precisa saber antes de começar a investir. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve, deixe seu like. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, falou!